Olá, bom dia. Acontece no final deste mês, mais precisamente do dia 26 ao dia 30, a mais uma edição do Balcão de Renegociação. Esse balcão é resultado de um projeto desenvolvido pelo Tribunal de Justiça e que tem dado excelentes resultados com as pessoas que estão endividadas, com as pessoas que querem sanar suas dívidas, enfim, com quem quer ficar com o nome limpo no mercado. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai falar comigo sobre tudo isso, veio tomar um café comigo hoje, foi o Dr. Zé Luiz Almeida, que é desembargador e presidente do Núcleo de Conciliação do TJ. Bom dia, Dr. Zé Luiz. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Esse balcão de renegociação já vai para a sua 7ª edição. Isso é sinal de que é um projeto bem sucedido, que vem dando os resultados que eram esperados? Bom dia a todos e bom dia a você especialmente. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer o convite que foi formulado. É uma grande oportunidade que nós temos para divulgar esse trabalho que tem um alcance social relevante. Com certeza. Bom, o sucesso desse balcão ele pode ser medido em face da conjuntura. Tá? Nós vivemos momentos difíceis, nós temos informações de que há pelo menos 60 milhões de brasileiros inadimplentes. Muita gente, né? O superendividamento é uma realidade. Então, o Tribunal de Justiça do Maranhão, consciente dessas dificuldades pelas quais passa a população brasileira, sobretudo aquela que está nessa situação de inadimplência, idealizou esse projeto. E em razão da conjuntura, é que nós imaginamos que tenha tido tanto sucesso. E o sucesso dessa empreitada ele pode ser medido pela continuidade do projeto, que já é a 7ª edição, né? O que demonstra o acerto e a sensibilidade do Tribunal de Justiça do Maranhão em se determinar por esse tipo de projeto. Aceitação das empresas. A gente vê que as pessoas que estão endividadas, claro, querem de alguma forma sanar, ninguém está endividado porque quer com toda certeza. A aceitação das empresas por esse projeto, ela foi gradativa, ela aconteceu logo assim, as empresas aderiram logo? Como é que se deu esse processo? Para nossa surpresa, porque a questão da cultura da conciliação no Brasil é algo ainda a ser sedimentado na sociedade. É uma cultura que só aos poucos, quer dizer, só a partir de 2010, com a resolução 125 do CNJ, foi que definitivamente o Poder Judiciário se engajou nesse projeto de conciliação. E a renegociação de dívidas, ela é uma consequência dessa cultura que está se sedimentando. Então, desde o início, desde o primeiro balcão de renegociação, que nós contamos com a predisposição das empresas para renegociar os seus débitos. E agora mesmo, a propósito, o Tribunal de Justiça acaba de implementar, através de resolução do presidente do Tribunal de Justiça, o selo de qualidade, o selo de reconhecimento dessas empresas que são mais participativas e que se predispõem muito mais à renegociação de dívida. Então, o projeto, sob essas perspectivas, é um projeto de sucesso, mas é um projeto que não se realiza pela via da mão única. É preciso que haja uma conjugação de esforços nesse sentido. E nessa perspectiva, nesse sentido, a colaboração das empresas, a predisposição das empresas é de fundamental importância. Com toda certeza. Algum segmento a gente pode dizer que é mais expressivo, quer dizer, tem uma participação maior? É telefonia, é plano de saúde? O que se destaca mais? Ou todos, de uma forma geral, estão na mesma situação? De uma forma geral, mas esses dois, telefonia, planos de saúde, eles têm o maior número de reclamações e, por consequências, em função desses números de reclamações, foram esses números que nos conduziram a esse projeto, porque eu trabalho concomitantemente com o Núcleo de Conciliação e sou ouvidor geral do Poder Judiciário. Isso. E como ouvidor geral, a gente recebe muitas reclamações. E essas reclamações, conjugadas com a análise que nós fizemos dos processos emperrados tratando dessas questões, foram esses dois elementos que nos conduziram a esse balcão e a outros projetos. E nós concluímos claramente que há determinados setores da sociedade
que reclamam muito mais a participação, que eu chamo de setores sensíveis. São aqueles que reclamam muito mais a participação do Poder Judiciário para implementar essas políticas que nós chamamos de políticas autocompositivas de conflitos. Pois é, são mais sensíveis porque são as que afetam mais o nosso dia a dia, né? Por exemplo, a telefonia, ela afeta muito o nosso dia a dia. O plano de saúde, então, não é à toa que as pessoas buscam a justiça para resolver problemas. Por isso que tem a judicialização da saúde. Através desse balcão, quando a gente resolve problemas assim, de alguma forma a gente está também mexendo nesse outro segmento que seria a judicialização da saúde? Sob todas as perspectivas, o balcão de renegociação e o projeto de conciliação como um todo, ele objetiva primordialmente a pacificação social. Esse é o objetivo primeiro. Mas secundariamente, por via reflexa, quando você concilia, você evita a judicialização. Isso. Então, o nosso objetivo, o objetivo do CNJ, quando idealizou a resolução 125, a partir da qual esse projeto de conciliação foi deflagrado no Brasil todo, quando o CNJ idealizou esse projeto, ele o fez diante da perspectiva de que havia uma judicialização excessiva no Brasil, sobretudo depois da Constituição de 1988, que abriu as portas do Poder Judiciário, mas também concluiu o CNJ que, a despeito da conciliação, a despeito do acesso, o Poder Judiciário não atendia a tempo e hora as expectativas do cidadão. Então, o que aconteceu? Nós estimulamos o acesso, as pessoas buscaram o Poder Judiciário chegou aos níveis atuais de mais de 100 milhões de processos, sem condições de atender essa demanda. Então, a partir daí se concluiu que o caminho seria concitar o cidadão para a mesa de negociação. Ótimo, e daí vem tudo o mais. Nós vamos falar já dessa mesa de negociação no próximo bloco. A gente vai fazer um intervalinho aqui rapidinho. Vamos tomar um cafezinho e voltamos já para continuar falando sobre esse assunto. Um minutinho só, eu volto já. Já estamos de volta e eu estou conversando aqui com o desembargador José Luiz Almeida, que é presidente do Núcleo de Conciliação do TJ, mas a gente está falando nesse processo da ouvidoria, do cidadão buscar uma resposta e ter essa resposta. A conciliação, você diria que ela está cumprindo esse papel de dar essa resposta sem um processo de judicialização tão comprido, tão longo, que às vezes a gente morre e ele não aparece? Os números falam por si sós. Se você analisar os dados que nós temos a propósito da demora processual e, por consequência, da mora processual, nós temos um processo judicializado, dependendo da complexidade, ele pode chegar a 10 anos. Isso em média. Média, né? E um processo, entre aspas, não judicializado, ou seja, uma demanda não judicializada, um conflito não judicializado, ele demora no máximo 6 meses. Olha só que diferença. Então, a questão é pura e simplesmente das pessoas compreenderem que o melhor caminho é a negociação. Todas as sociedades evoluídas, elas já chegaram a esse caminho. Aliás, nos países orientais, quem resolve as demandas, quem faz a mediação das demandas, são as pessoas mais idosas, as pessoas mais antigas. E as decisões que elas tomam para aquela demanda, elas fazem um papel de árbitro. E as decisões delas são como uma lei, são obedecidas. Então eles chegaram a esse nível de evolução cultural que a experiência dos mais velhos é determinante para a solução de um conflito. Nós vamos chegar, não sei quando, mas chegaremos ao nível que nós sonhamos e já estamos há 8 anos nesse projeto aqui no Maranhão, sob o meu comando e o do Dr. Alexandre. Nós vamos chegar a esse nível em que as pessoas elegem até um vizinho em face da sua sabedoria e da sua conduta ilibada como um árbitro para a solução dos conflitos. Então, é o caminho que nós vislumbramos.
Não há outro caminho que não seja a busca da conciliação. Para isso, precisa uma mudança de comportamento e uma conscientização de que esse é o melhor caminho. A gente, brasileiro, que eu digo, a gente já se acostumou, quer dizer, a gente está nesse processo de conscientização, de acreditar que a conversa, que a negociação, que sentar numa mesa, à mesa duas pessoas pode resolver os problemas. A gente vai parar com aquele negócio, olha, eu vou te botar na justiça, porque parece ser uma ameaça, né? Eu vou para a justiça. A gente pode sair desse caminho e entrar nesse outro? Eu não tenho dúvida. Agora, isso é um trabalho lento e é um trabalho múltiplo que envolve vários atores. Para que nós consigamos essa mudança de cultura, o papel da imprensa, por exemplo, ela é fundamental na veiculação de programas como esse, em que você mostra para o cidadão que o melhor caminho é a conciliação. Mas para isso nós precisamos também do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos advogados e de todas as instituições que estão envolvidas nessa questão. Nós tivemos agora a Imperatriz, por exemplo, que nós estamos tentando plantar essa semente em vários locais. Nós tivemos Imperatriz numa reunião com a OAB e ficamos surpresos com a predisposição da OAB Imperatriz de trabalhar com o projeto da conciliação. Olha só. Porque os advogados, em princípio, foram aqueles que mais resistiram. Com certeza. Acharam que isso tomaria mercado. Isso que eu ia Mas, perguntar. na verdade, eles já estão se conscientizando de que não toma mercado. Muito pelo contrário, eles terão muito mais rapidamente a solução do conflito e, por consequência, negociarão os seus honorários. Mas precisa de advogado numa conciliação? Os advogados têm travado uma batalha muito grande com relação a isso. Há inclusive um projeto de lei para que seja obrigatório a presença dos advogados. Mas, por enquanto, não é obrigatório. O que é que nós fazemos por cautela? Uma parte aparece com advogado, nós tratamos para que outra parte também tenha advogado para estabelecer a paridade de armas. Isso. Mas, normalmente, como nós compreendemos que os centros de conciliação, onde se trata da conciliação, além de centro de conciliação, um centro de cidadania, nós compreendemos que as partes, uma vez se dirigindo ao centro e se determinando por uma composição, por um acordo, nós entendemos que aí não há necessidade da participação de advogados. Sim, porque nós temos, viu, acredito. só para deixar bem claro, nós temos dois tipos de conciliação. Nós temos a conciliação pré-processual, ou seja, aquela que ocorre antes da judicialização, e temos, por óbvio, a conciliação processual, aquela que se dá dentro de um processo. Quando a conciliação ocorre dentro de um processo, já há advogados de ambas as partes. Então claro. É natural que chamemos as partes com os advogados para conversar. A pré-processual não precisa. Sim, deixa eu só entender essa processual. Mesmo quando o processo já está na justiça, mesmo quando ele já está judicializado, já se deu entrada, já se fez aquela coisa toda de entrar na justiça. Mesmo nesse caso, a conciliação pode acontecer e retirar ele daquele número fantástico de processos à espera de decisão? A conciliação não só pode ocorrer, como ela tem ocorrido. E aqui no Maranhão nós temos, inclusive, somos poucos estados que têm, nós temos, inclusive, um centro de conciliação de segundo grau. O que significa isso? Que os processos que já estão no Tribunal de Justiça, com recurso, veja, o processo já julgado por um juiz de base e já em recurso, nós também trabalhamos a conciliação. Portanto, só para sintetizar, para que o telespectador compreenda, a qualquer tempo, antes do trânsito em julgado, você pode fazer a conciliação. Muito interessante. Sem nenhum problema. Vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. De novo, eu vou fazer um rápido intervalinho, mas é rapidinho, é só o tempo da gente tomar uma água, um café, a gente volta e continua conversando. Um minutinho só, eu volto já já. Estamos de volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre o projeto de conciliação do DJ. A gente começou com a renegociação, mas a gente já está aqui na conciliação, porque afinal a renegociação é um processo de conciliação também, né? Mas vamos só pegar essa questão que o senhor levantou, do processual e do pré-processual. No pré-processual não se precisa da figura do juiz.
Na verdade, quem resolve o problema quando é pré-processual, porque não está judicializado, Isso. é um conciliador. Então o cidadão procura um centro de conciliação, por exemplo, vamos só para ficar bem claro para o telespectador compreender bem. Aqui no fórum, aqui no Calhau, o cidadão tem um problema com o vizinho dele, se ele pretender dessa forma, ao invés de procurar um advogado, ele vai ao centro de conciliação e lá nós mandamos chamar a parte adversa. Deixa eu só esquentar nosso cafezinho aqui para a nossa conversa continuar. Ok. E a parte adversa, uma vez chamada, ambos, reclamante e reclamado, sentam numa mesa de negociação com um mediador ou conciliador. Sim, sim. E esse funcionário qualificado pelo TJ, qualificado porque eles todos são preparados com curso de conciliação. Esse profissional qualificado é que vai trabalhar a mediação, ou seja, vai funcionar como facilitador. Ele vai trabalhar para que se rompam as arestas, para que as partes possam sentar numa mesa, negociar e resolver a lide. É isso que acontece no balcão de renegociação? Balcão de negociação, a situação ainda é muito mais prática, porque ela se dá através de negociação direta. As empresas já estão no local com seus prepostos e aquele que tem uma dívida junto à empresa, ele vai ao balcão de renegociação de dívida e lá diretamente com o preposto da empresa, sem a participação de um conciliador ou mediador, ele negocia a dívida dele. Agora, cara a cara, literalmente. Cara a cara, mas admitamos que eles não encontrem uma solução, que haja a necessidade de um facilitador, que são os nossos profissionais. Isso. Aí nós chamamos o nosso profissional, aí sim que ele vai tentar romper as dificuldades, ultrapassar as dificuldades e fazer um acordo. Então, é uma etapa subsequente. E admitamos mais, que mesmo com o facilitador não se consiga um acordo. Já se pode, a partir daquele momento, ser encaminhada à Defensoria Pública, quando for o caso, para que ela possa ajuizar a eventual ação. Tem a possibilidade de judicializar se não houver um acordo entre as partes naquele momento. Essas tentativas de acordo, elas são extrajudicial. Até aí nós estamos no campo da extrajudicialidade, ou seja, ninguém está litigando em juízo. Sim, entendi. Nós apenas abrimos as portas para a negociação. Se não for possível a negociação, aí sim, se procura a justiça. Mas o que acontece mais? Olha, a negociação amigável? Nós temos 30, 40, 50, 60, às vezes 70% de acordos. Só para você ter uma ideia, para compreender bem, essas coisas a gente tem que colocar de uma forma muito didática para as pessoas compreenderem bem. As empresas que vão ao balcão, elas já vão predispostas à negociação. Quando você aceita participar de uma negociação, então, você já está se dispondo, é verdade. Já está se dispondo. Então a gente já sabe que as empresas que estão ali, elas não estão ali para fazer graça, elas foram porque elas querem negociar. Então são as universidades particulares, empresas de telefonia, instituições financeiras, órgãos do Estado, e todas as empresas, quando elas montam, participam do stand, elas já uniram esforços nesse objetivo comum, que é de renegociar as dívidas. Então, a tendência natural é que se faça um acordo. Com certeza. Por enquanto, esse balcão é realizado aqui em São Luís e já foi uma edição Imperatriz, né? Tem a possibilidade de uma nova edição Imperatriz, se eu não me engano? Nós estamos trabalhando, já tive Imperatriz semana passada e já conversamos com os empresários, já conversamos com a nossa juíza coordenadora, a doutora Ana Beatriz, e já vamos trabalhar na implementação de um novo balcão, como vamos fazer também em Bacabal e como já fizemos em Santa Inês, e tem a perspectiva também de um novo balcão. Pois é, isso que eu queria saber, existe essa possibilidade de, além de Imperatriz, ser realizado também em outros municípios? Sim, existe. Sim. Nós estamos trabalhando para ver se a gente amplia, sobretudo nos principais centros, porque como demanda uma estrutura muito grande, nós não podemos colocar em municípios onde a demanda seja muito pequena, não justifique. Mas, ao lado do balcão, e é bom que fique registrado, nós vamos começar também uma conciliação itinerante. E essa conciliação itinerante, ela também visa resolver essas questões. Então nós já estamos programados para São João Batista, Guimarães e Cururupu. Nós levamos a nossa van, toda equipada, com uma mesinha para negociação, nos dirigimos ao município
nós vamos para os locais mais distantes, onde as pessoas são mais carentes, onde elas têm mais dificuldade de acesso. Isso é interessante. E ali com a nossa equipe nós vamos tentar a composição dos litígios. Só que aí não é voltada especificamente para dívida, é para resolver todo e qualquer conflito. Melhor ainda. Melhor ainda, é muito mais amplo. Sim, muito mais amplo, né? Muito mais amplo. Pessoas que têm dificuldade de resolver um problema por falta de acesso à justiça, dificuldade de qualquer tipo de dificuldade que tenha até agora uma oportunidade. A partir de quando começa, doutor Zé Luiz? Nós começamos agora no mês de agosto, Já? a partir do dia 15. Nós vamos nos dirigir primeiro para São João Batista. Não vou te dar agora as datas precisas para não correr o erro. Risco de errar, verdade. De errar, mas nós vamos para São João Batista, Guimarães e Pururupu. Nós vamos estamos procurando exatamente os municípios onde nós detectamos a maior carência, para que a gente possa estar mais perto do cidadão. Esse projeto ele foi inaugurado em Pinheiro, foi a primeira comarca que nós fizemos, foi em Pinheiro, foi sucesso total e isso nos animou para que a gente continuasse com esse projeto. Só rapidinho, a pessoa precisa se inscrever, precisa fazer alguma coisa ou a carreta estando lá, a van estando lá, já precisa se dirigir para lá? Chegando a nossa van, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer antes um trabalho de divulgação, com carro, volante, essa divulgação quase que tete a tete, avisando as pessoas que o carro do TJ vai estar lá, nossa minivan, e nós vamos trabalhar então a conciliação diretamente com o cidadão. Ótimo, aí depois você volta aqui para me contar os resultados desse novo projeto, que com certeza vai ser um sucesso, igualzinho o balcão de renegociação de dívida, que está sendo um sucesso, muita gente tem arrumado seu orçamento, sua vida financeira através dele. Mas, doutor Zé Luiz Almeida, muito obrigada pela sua participação no nosso programa, um bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado. Bom dia para você também. Você já sabe, esse programa fica à sua disposição no nosso site, você acessa a hora que você quiser, você vê ou revê qualquer uma das entrevistas, estão todas lá à sua disposição. E só para lembrar, nosso site também está prontinho, com todas as páginas, com todo o conteúdo para você. E, só para lembrar, eu estou aqui também todos os dias às 8h30 esperando por você, ok? Tchau!